Bom, testando. Começando agora sempre um pouquinho mais cedo, com a imagem e com o som, para testar se está certo. Me deem um feedback aí se está tudo ok. Boa noite ao Marcelo que entrou, Claudinei, grande abraço. Paula de São Paulo. O som tá bom. Joia. Tem um pouquinho de... Cristiane também entrou, seja bem-vinda. Marcelo, que já tinha falado. Marcelo entrou 2 vezes. Ok agora, imagem som ok. Você tem que ler a mensagem também, Barros. Marilene, com Jacó, sejam bem-vindos. O som tá bom, ótimo. Hoje nós vamos falar sobre uniões antipáticas, coisa que a gente vê nos vizinhos, né? Porque nós todos somos unidos com alma gêmea, né? Não tem problema nenhum. Nós espíritas ou casamos com a alma gêmea ou com um espírito que a gente ama muito, né? Para fazer uma missão aqui na Terra, então nós não temos problema nenhum. Lisete entrou também, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos, né, Thelma e o James. Esse assunto aí que nós estamos vendo, né, as esperanças e consolações, o 4º livro do Livro dos Espíritos, estamos falando sobre penas e gozos terrenos. Já vimos felicidade e infelicidade relativa, vimos também perda de entes queridos, vimos decepções, ingratidão, quebra de afeições e agora uniões antipáticas, que são aí a fonte de muitos problemas, né? Vamos ver sobre desgosto da vida e suicídio ainda dentro desse assunto. Muito bem, já deu nosso horário, vamos fazer a prece. O Valdir também entrou, seja bem-vindo. Então, graças a Deus, mais uma vez aqui estamos para o estudo do Livro dos Espíritos, para tanto que os bons espíritos permaneçam conosco, nos inspire, estejam em todos os lares que estão participando para protegê-los e assim podermos passar momentos aqui agradáveis e de muita utilidade para todos nós. Então, em nome dos bons espíritos, em nome de Jesus, iniciamos o nosso estudo. Bem, som funcionando. Vamos ver a primeira pergunta. Clotilde também entrou, Evanilda. A qualquer momento que vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade. Desde que os espíritos simpáticos são levados a se unir, porque nós vimos isso em perguntas anteriores, como se explica que entre os encarnados a afeição frequentemente exista
apenas de um lado, e o amor mais sincero seja recebido com indiferença e mesmo com repulsa? Como, além disso, a mais viva afeição entre dois seres pode se transformar em antipatia e algumas vezes em ódio? Então, embora muitos espíritos tenham a grata satisfação de encarnar com outros espíritos afins na mesma família, seja o cônjuge, os filhos, né? A maioria dos casamentos aqui na Terra ou são por provas, então quer dizer, são experiências que os espíritos têm que passar juntos, ou às vezes verdadeiras expiações. Às vezes o relacionamento que temos nessa existência é para repararmos, né, ou para resgatarmos erros que fizemos em outra existência. Aqui na Terra nós temos duas coisas que, embora sejam necessárias, muitas vezes complicam a nossa vida. É o sexo e a alimentação. Então, como nós precisamos fazer o sexo, nós que estamos no mundo material, né, e que tem a necessidade da procriação, e como nós temos também que se alimentar, porque tem a lei também da conservação, tanto no sexo quanto na alimentação existe o prazer. E sempre que existe prazer para você fazer alguma coisa, corre o risco de você cair nos excessos, né, nos vícios. E na questão do sexo, além de você poder usar de uma maneira desregrada, desequilibrada, como envolve outra pessoa, às vezes você machuca outra pessoa por não ser equilibrado na área do sexo. Por exemplo, se você cometer a traição consciente, isso dá muitos problemas, né? A poligamia, se você não se satisfazer só com uma pessoa, né? E buscar relações fora do casamento, dá um problema muito grande para outra existência. O ciúmes também exacerbado, aquela sensação de posse, né? De você querer a outra pessoa só para você, sufocando ela demais. Isso gera problema não só nessa existência, muitas vezes afastando as pessoas que estão ao nosso redor e que não aguentam, né, essas atitudes, gera problemas para o futuro, né? Então, realmente, essa questão aí do relacionamento e do sexo é fonte de muitos problemas. E aí, muitas vezes, você reencarna para reparar esses erros de outras existências e a sua vida vai se tornar muito difícil. O Ademir também entrou, a Pricame, né? Sejam bem-vindos. Bianca Marques e a Viviane. Certo. O Egídio também. Isso. Gravado, mas aqui. Tá normal, Egídio. Vamos ver a resposta. Não compreendes, então, que seja uma punição, embora passageira? Além disso, quantos há que pensam amar perdidamente, porque julgam apenas as aparências, e quando são obrigados a viver em comum, não tardam em reconhecer que se tratava, né, somente de uma paixão material? O que existe é que, como você tem que se unir a uma pessoa, às vezes, para resgatar o passado, conscientemente você, ou de livre, espontânea vontade, seria difícil você se unir a uma pessoa que você não tem afinidade e o relacionamento vai ficar insuportável. O que acontece é que, se não tem muitas vezes afinidade e muito menos o amor, o que existe para unir os casais aqui na Terra é a química do amor. Então, os corpos, a própria ciência nossa chegou a essa conclusão, eles são feitos um para outro. Então, por mais que existe a poligamia antes do casamento aqui na Terra, né, você namora muito, hoje em dia tem aquele negócio de ficar, né, cada noite você fica com um, até tem o catar, né, você sabe o que é catar? Catar é você ficar com várias pessoas uma noite só. Eu lembro uma vez que teve um programa do Fantástico e mostraram lá uma balada, né, os jovens, os adolescentes, que eles faziam isso. Eles combinavam, né,
que numa noite eles iam catar um monte. Ficava só nos beijos, né, nos amassos lá, mas naquela noite que o Fantástico entrevistou os jovens, teve uma moça lá que ela beijou 8 pessoas, né, numa noite só. Então, com essa questão aí dessa promiscuidade antes do casamento, a gente pergunta como que você vai encontrar a pessoa que você veio para casar com ela e muitas vezes para passar uma prova, uma expiação, né? Como que isso é possível? É que aí os corpos são feitos um para o outro. Quando você encontra a pessoa que você tem que se unir para resgatar o passado ou para fazer alguma coisa junto com a pessoa nessa existência, você não consegue se separar da pessoa. Então há ali uns hormônios, né, que faz que as pessoas fiquem grudadas. E é comum a gente ver os casais no começo do relacionamento, onde essa paixão é muito grande, né, que eles não ficam separados, eles ficam se beijando, se pegando o tempo todo, né, e falando frases carinhosas, amor, eu te amo, o tempo todo. Porque estão nessa fase, né, da química. Então, um gosta de estar com o outro. O problema, nossa própria ciência chegou a essa conclusão também, é que essa química, se não tiver o correspondente da parte espiritual, da parte amorosa mesmo, ela se acaba com 7 anos. Principalmente quando você começa a viver com a pessoa todos os dias. Porque quando você vê 1, 2 vezes por semana, essa química não se desgasta tanto. É o contrário, fica uma saudade muito grande. Mas depois que você começa a conviver com a pessoa, aí essa química se desgasta e aí aparecem as diferenças, né, que é o nosso tema, as antipatias. E aí se não tiver uma consciência espiritual, uma vontade sincera de ajudar a outra pessoa, porque normalmente é um resgate, você vai se separar. Inclusive, se realmente ficar uma situação muito pesarosa, né, um sofrimento muito grande, é bom separar mesmo, né? O próprio Livro dos Espíritos diz que às vezes a nossa legislação, ela acho que no tempo de Kardec era assim, né? Então a legislação ajuda que você não se separe. Mas hoje eu acho que não tem esse problema, não tem mais preconceito, porque se você voltar 30 anos atrás, se você se separasse da outra pessoa, principalmente a mulher, ela ficava mal vista. Então a mulher desquitada na época, né, era mal vista. Então até se dizia mulher largada, né? Então ela era difícil arrumar outro casamento, as pessoas a discriminavam. Hoje você pode largar, que não tem problema nenhum. Mas a questão é que às vezes é interessante você ter um pouco mais de paciência quando a relação não está muito boa, porque se você larga de um, depois você vai ter que fazer uma reprogramação, né? E às vezes nessa reprogramação você pega uma outra pessoa pior do que aquela primeira. Então, às vezes é melhor você ficar com aquele, né? Como diz a minha esposa, dar uma repaginada e fica com aquela pessoa, do que você trocar e arrumar uma pessoa pior ainda, né? Ou acabar não encontrando mais ninguém e depois, quando você desencarna, você vê que era para fazer alguma coisa, né? Eu estou cantando papel. Catando. Catando papel na ventania. O Ademir, há um partido aí, o Ademir, né? Se não me engano, 1 ano a 6 meses de paixão. Tempo suficiente para se conhecer a pessoa e procriar para estreitar os laços, algo que deve se unir com respeito. Não é só esse tempo, não. É 7 anos que demora a química para acabar. Depois, até tem a crise, né, dos 7 anos. É que se você se vê muito com a pessoa, com uns 3, 4 anos essa química já vai acabar, né? Mas normalmente a própria espiritualidade acaba reforçando essa química para você ficar com a pessoa mesmo, né? Quando você tem que ficar com alguém, o universo vai conspirar que você fique. Aí depois chega uma hora, se você não entender o trabalho que você tem que fazer com a pessoa, e se a relação se desgastar, né, for para as brigas, as ofensas, né, aí acaba a química não adiantando, né? E uma coisa interessante também sobre química do amor
é que se você desenvolver o verdadeiro amor pela outra pessoa e fizer o teste dessa química, dá no mesmo grau de quando você conheceu a pessoa. Então essa química, ela pode ser renovada. Então em casais que se entendem, né, com 30, 40 anos de convivência, essa química está ainda a todo vapor. Tanto é que você vê às vezes casais, né, com 30, 50 anos juntos, e são muito carinhosos um com o outro, sempre um está dando a mão para o outro, abraçando, né? Já a maioria, depois de alguns anos, nem dá a mão, nem abraça, nem beija, né? Até é bonitinho de ver esses casais que têm essa química por muito tempo, é que eles nem conseguem ficar sem fazer um carinho no outro muito tempo. Então, quando um passa pelo outro, dá um beijo, fala alguma coisa agradável, né? Porque a química foi desenvolvida. A Pri falou que está na garantia. Ou está renovando a química, Pri. Então talvez você fique até os 50 anos com a química a todo vapor. Não é suficiente estar enamorado de uma pessoa que vos agrada e que vos supondes dotadas de belas virtudes. É vivendo realmente com ela que a podereis apreciar. Então, depois que você casa com a pessoa, convivendo diariamente, é que aí cai todas as máscaras, termina essa química e você vê se realmente você vai conseguir fazer o trabalho com a pessoa. Então, às vezes, o defeito que a outra pessoa tem, porque o casal normalmente que se une é totalmente diferente um do outro, né? E então você tem que ter paciência com a outra pessoa, porque ela tem defeitos que você não tem, só que por outro lado você tem defeitos que a outra pessoa não tem. Aliás, normalmente os nossos defeitos no outro têm virtudes. Eu mesmo tenho essa capacidade de ver, e não só na minha esposa eu vejo virtudes que eu não tenho, como nos meus filhos também, né? Então eu acho que você sempre está diante de pessoas que vão te ajudar com os seus defeitos. Mas se você não conseguir ter respeito, né, pelos defeitos do outro e paciência, ele também não vai ter respeito e paciência com os seus defeitos e aí vai ficar um inferno. Mas se você conseguir ter essa compreensão, essa tolerância, devagarzinho você vai absorvendo as virtudes da outra pessoa e a pessoa vai absorvendo as suas virtudes. Até muitos pensam que com o tempo um vai passando defeito para o outro, né? Não, não existe isso. Porque como o espírito não retrograda, o que você já aprendeu, o que é qualidade do seu espírito, ninguém consegue mudar. Por exemplo, sempre num relacionamento, um é mais paciencioso do que o outro. O outro consegue tirar a paciência dele? Não. Pode ser que o outro devagar adquira um pouco de paciência também. Normalmente também um é bem organizado, né? Às vezes tem até uma espécie de toque de organização na casa, e o outro é totalmente desorganizado. O que é organizado, ele consegue se deixar influenciar pelo outro e vai ficar desorganizado? Não. Mais fácil o outro que era desorganizado começar a se organizar, né? Quantas uniões, por outro lado, que a princípio pareciam incompatíveis, e com o correr do tempo, quando ambos se conheceram melhor, se transformaram num amor terno e durável, porque baseado na estima recíproca. Até tem aquela música, né, Eduardo e Mônica, né, que eram totalmente diferentes, mas depois acabaram se casando e mesmo com as diferenças acabaram se amando. Porque, como eu disse, normalmente você se une a alguém diferente para você aprender alguma coisa. Então, se você tiver paciência com os defeitos do outro, você vai acabar aprendendo muita coisa com ele vai aprender com você e a união vai se tornar afim, né? Porque como um vai pegando a virtude do outro, a afinidade que às vezes não tinha no começo se torna depois. E mesmo o amor que às vezes não existia no começo, ele acaba se concretizando depois. Uma coisa boa para os casais conseguir
essa harmonia é desenvolverem trabalhos juntos. Os filhos, por exemplo, é um ótimo elo, né? Um ponto em comum que, se os dois se dedicar juntos, vão se desenvolver. Tem casais que trabalham juntos. Até quando a gente vê casais trabalhando juntos, muitos dizem: nossa, eu não conseguiria viver o tempo todo com o meu marido ou com minha mulher, né? Então eles acham que trabalhando em lugares diferentes, a vida é melhor. Mas quando você consegue trabalhar com a sua esposa, eu trabalhei com a minha esposa acho que mais de 25 anos, aí você tem a oportunidade, né, de conhecê-la melhor, e aí você vai fazendo coisas juntos com a outra pessoa, desenvolvendo mais carinho, afinidade. Mesmo no centro espírita, né, tem casais que um é de uma religião, o outro é de outra. Mas se acontecer dos dois estarem na mesma religião, é uma maravilha. Porque aí fazendo as coisas em comum, a vida fica melhor. Ao contrário, quando você faz uma coisa e o seu cônjuge faz outra totalmente diferente, vai desgastando a relação. Porque o que você faz é com um grupo de amigos, né, de pessoas, e o que ela faz é com outro grupo. Quer dizer, são pessoas estranhas. Então acabam se separando. Eu conheci um casal que tinha uma moça que gostava de dançar muito, e o marido não gostava de jeito nenhum. O homem normalmente é muito duro, não gosta de dançar, né? Mas o que aconteceu? Ela tinha um grupo de amigas que dançava, e aí acabava dançando não só entre elas, mas com outros homens também. Aí um dia ela largou dele, né? Porque tinham mais afinidade, né? Acabou casando com um rapaz que ela dançava lá junto, né? E aí o marido é que acabou dançando no final das contas, né? Eu mesmo estou me superando, trabalho junto com a esposa. Parabéns, Gêmeos. A minha esposa até, eu sempre quis que ela trabalhasse comigo e ela não queria. Aí eu sugeri que ela fizesse um curso, né, de conformidade com a minha profissão. Ela começou a trabalhar em casa e eu falava: não, vamos trabalhar comigo. Não, eu estou aqui em casa, perto dos filhos. Mas um belo dia os filhos cresceram, né, ficaram independentes. Isso com 7, 8 anos, né? Filho rapidinho já não quer mais os pais. Aí consegui trazer ela para trabalhar comigo. Aí ela fez outros cursos, foi se especializando e depois viu que não era ruim trabalhar com o marido, né? É necessário não esquecer que o espírito é quem ama, e não o corpo. E dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Então, se você estiver apegado aí só à química, né? Se você quiser só aquela paixão, aquela alegria da sensação, ela pode acabar com o tempo. E mesmo se você casou com outra pessoa, acho que até o próximo slide vai falar sobre isso, né? É isso, mostra os dois aqui. Grazi Massafera. Mas eles já separaram. Já separaram? Mas o exemplo é que são bonitos, né? Então, até se eles se separaram, é um ótimo exemplo. Então, os dois lindos, né? Famosos, e mesmo assim não conseguiram ficar juntos, né? Então, quer dizer, não é a beleza do corpo físico que vai unir você a outra pessoa, né? Você tem que procurar outros atributos. Há duas espécies de afeição, a do corpo e da alma, e frequentemente se toma uma pela outra. Então, se a única coisa que você vê na outra pessoa é o corpo que ela tem, o corpo ele se deteriora, né? A gente vê muito isso com pessoa rica, né? Então, se um homem é muito rico e ele não tem esse amor, né, pela outra pessoa verdadeiro, ele quer sempre uma pessoa mais nova e bonita. Só que ele é muito rico, o dinheiro dele não acaba, mas a beleza da cônjuge acaba. Aí o que ele faz? Ele troca de mulher. O mesmo acontece com mulheres ricas, né? Então, tem uma mulher muito rica, principalmente as mulheres famosas, elas casam muitas vezes. Por quê? Porque elas querem um marido sempre jovem, bonito. E como o dinheiro delas não acaba, são pessoas famosas que sempre têm dinheiro, elas podem arrumar outra pessoa, né, mais jovem, porque se o dinheiro acabar, tanto a mulher rica não vai arrumar outro mais jovem, quanto o homem mais rico não vai arrumar outra mulher mais jovem, né? Mas se o dinheiro continuar, você pode ir trocando de esposa ou de esposo.
Só que é uma ilusão, porque as relações, elas nos trazem alegria, verdadeira felicidade, não só porque você está tendo relações sexuais, né, com o corpo da outra pessoa. É a troca de energias espirituais, de você fazer trabalhos juntos, né? Criar os filhos, trabalhar, como eu trabalhei com a minha esposa, o James com a esposa dele, mesmo o trabalho no centro espírita. Então, quantos casais vieram para juntos, né, darem um exemplo para outras pessoas, ajudarem as pessoas no centro? Então, o trabalho não é só de relação sexual, e sim de desenvolvimento dos espíritos. A afeição da alma, quando pura e simpática, é duradoura. A do corpo é perecível. Eis porque os que se julgam amar com um amor eterno acabam se odiando quando passa a ilusão. Até eu sempre digo, né, nas palestras sobre relacionamento, que é comum os casais no começo, né, dizer assim para o outro: eu te amo, você é a razão da minha vida, eu não vivo sem você. No começo, quando a química lá está muito forte. No final eles dizem assim: eu te odeio, eu quero te matar, eu não consigo viver com você. O que aconteceu? Não dizia que amava? Dizia, mas verdadeiramente não amava. Porque se você ama uma pessoa, por mais que passe o tempo, a pessoa envelheça, mesmo que ela faça o mal para você, se você ama, você não vai mudar esse sentimento, né? Então, o amor é um sentimento que ele não se desgasta e ele não se acaba. Então, se numa hora a pessoa diz eu te amo e depois ela diz eu te odeio, na verdade, quando ela dizia eu te amo, era assim: eu gosto de você agora porque eu tenho algum interesse, mas depois pode ser que eu te descarte, né? Então não era amor. A falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não é igualmente uma fonte de sofrimentos, tanto mais amarga quanto envenena toda a existência? Todos nós temos, né, a ideia de viver com uma pessoa totalmente afim conosco. Aliás, essa união tem um nome, né? São almas gêmeas. Mas, como eu já disse, raras são as pessoas que são almas gêmeas. E, de fato, você viver com uma pessoa diferente não é fácil. Principalmente se ela não te compreende, né? E se ela faz o mal para você. Porque se os casais são diferentes, mas eles se respeitam, eles não se humilham, não tem problema nenhum. Um vai ajudando o outro. O problema é quando você tem diferenças e a diferença de um às vezes humilha, às vezes faz o outro sofrer, né? Até peguei essa imagem aqui que eu achei interessante. O amor é assim: o primeiro que desistir machuca o outro. O amor é assim, é como um elástico, né? Então você soltou, um vai ser machucado, né? A Clotilde falou: amar o corpo e a alma, os dois se fundem. Realmente. No mundo que nós vivemos, né, a questão aí sexual, a troca de hormônios, de energias materiais, é muito boa. Tanto é que diz que o orgasmo, né, entre as relações sexuais é a maior fonte de prazer que existe. Então, um casal que se ama, né, e se relaciona e chega ao orgasmo, né, é uma fonte de prazer, como se fosse cocaína. Mas se tiver só essa parte e não tiver a espiritual também, não fica assim tão bom, né? Então, realmente, se tiver o amor espiritual e o relacionamento também físico, né, com harmonia, é uma fonte de prazer muito grande. E aí esse amor que une os dois, né, acaba sendo fonte de equilíbrio para os dois. Porque você estar sozinho, sem essa troca de energia, né, a vida fica mais difícil. Embora nós entendamos que o amor ele independe das relações, né, sexuais. Então, mesmo que você não tenha um companheiro,
mas se você ama a sua família, o seu trabalho, os seus amigos, há uma troca também dessa energia sexual em termos espirituais. Então, quando você usa essa força criadora, né, sexual, você se torna co-criador com Deus. Então, tudo que você faz com amor, com carinho, com dedicação, é a utilização também dessa energia sexual. E vai lhe trazer um prazer também, né? Nem tudo é só matéria. Mesmo porque essa energia sexual material, ela diminui com o tempo, né? Então, a falta, né, de afinidade é fonte de problema muito amarga, de fato. Mas é uma dessas infelicidades de que, na maioria das vezes, sois a primeira causa. Ele diz isso porque, se por um lado nós sofremos, né, nos relacionamentos, por outra, nós não fazemos o que poderíamos fazer para diminuir essas diferenças e ter paciência com o outro, para que o outro tenha paciência conosco também. Como o assunto aqui é rápido, né, eu acho que já está acabando as perguntas, eu vou colocar uma palestra, uma parte de uma palestra do Rossandro. Eu vi várias palestras dele sobre casamento, mas a que eu achei mais interessante eu vou mostrar para vocês aqui 17 minutos. E ele vai dar um exemplo dele mesmo, com as diferenças que ele tem com a esposa. Então ele diz lá, vocês vão ver, que ele é muito ativo, ele acorda às 5h30 da manhã, acho que eu sou parecido com ele agora, estou assim também, às 5h30 da manhã eu já acordo. E já quero fazer as coisas, quero andar, isso, aquilo. E a esposa dele já é bem mais devagar. O que ele fez com o passar do tempo? Passou a brigar cada vez mais com a esposa e querer que ela acordasse mais cedo? Não, ele respeita a esposa, porque outras coisas que ele tem, né, e a esposa respeita, ele respeita essa questão dela acordar tarde. Inclusive ele diz que ele toma café bem cedinho, né, que ele acorda às 5h30 da manhã, mas depois quando ela acorda, às 10 horas, ele toma um pequeno café com ela também, toma um suco de laranja, mas ele não deixa de ficar com ela um pouco no café da manhã e não briga com ela. Aliás, eu acho que o segredo do relacionamento é isso. É você aceitar a outra pessoa do jeito que ela é. É lógico que com o tempo, se ela tem defeitos, né, e em contrapartida que você tem virtudes, você não precisa falar nada, ela vai absorvendo essa virtude. Mas você não aceitar os defeitos dela e ficar brigando o tempo todo, ao contrário de ajudar, não vai ajudar nada. E a vida vai ficar um inferno. E mesmo porque você tem muitos defeitos também, e se você briga com o seu cônjuge, ele vai se sentir no direito de brigar com você também, né, conforme as virtudes que ele tenha e que você não tem. Então ele vai ficar falando, eu tenho essas virtudes, você não tem, você tem que melhorar. Só que você melhora não porque alguém está te forçando a melhorar. Você melhora porque você quer e no seu tempo. Então, quando você consegue aceitar a pessoa, amar ela do jeito que ela consegue... o relacionamento fica bem melhor. Tem um caso que eu gosto muito, né, dessa palestra aí sobre amor. Um casal, né, que tinha lá suas diferenças. E a esposa, em determinado momento, começou a fazer um curso de autoajuda. E aí ela teve lá um... Não era autoajuda, eu acho que era de... Esqueci do que era. Um desenvolvimento de conhecimento de si mesmo. Como é que fala quando é? Reforma íntima. Ela entrou num curso de reforma íntima numa igreja. E aí ela veio com o seguinte dever de casa. Ela veio com uma folha com o número de 1 a 7. Estava escrito assim, para ele colocar naquela folha os 7 maiores defeitos que ele via na esposa. Aí, quer dizer, é a deixa, né? A maioria dos casamentos, né? Então, pensou você poder colocar 7 maiores defeitos que a outra pessoa tem num papel e ela quer melhorar, ela está fazendo um curso de reforma íntima. Mas será que adiantaria ele colocar ali, nua e cruamente, os 7 defeitos que ela tinha? Aí ele optou por não.
Ele disse assim para ela: olha, eu posso colocar esses seus 7 defeitos amanhã e te entregar lá no curso amanhã, que no momento eu não estou lembrado, vou ter que pensar nisso. E ele não fez isso, ele jogou o papel fora. Vocês acham que ele não teria 7 defeitos dela para colocar ali? Ele teria uns 100 defeitos dela para colocar ali, assim como ela teria uns 100 defeitos dele para colocar ali no papel também. Mas ao invés de ele colocar lá os defeitos, no outro dia ele foi numa floricultura, comprou 7 rosas vermelhas lindas, né? E mandou entregar lá no curso de reforma íntima da esposa. E aí, quando as outras estavam vendo os 7 defeitos que os maridos colocaram para ela estava sem lista de 7 defeitos e bateram lá no curso e era uma entrega de rosas para ela, 7 rosas lindas. E tinha um cartãozinho dizendo assim: meu amor, me perdoe, como o homem é romântico, né? Mas no momento eu não lembro nenhum dos seus defeitos. Mas não se preocupe com isso. Eu te amo do jeito que você é. Imaginem como essa senhora recebeu o marido dela à noite. Deu essa prova de carinho, de romantismo, de compreensão, em relação às outras que receberam 7 defeitos. Então você conseguir compreender, tolerar a outra pessoa, elimina muitos dos problemas conjugais. Em primeiro lugar, as vossas leis são erradas, né? Então ele diz que a gente é que aumenta os nossos sofrimentos. Pois acreditais que Deus vos obriga a viver com aqueles que vos desagradam? Então o Espírito diz que se o negócio ficar muito grave, você pode separar. Você não precisa ficar com a pessoa eternamente, né? Aquele negócio, o que Deus uniu, o homem não separa, é o amor. Então, se você amar uma pessoa verdadeiramente, nunca você vai se separar. Mas quando você faz um contrato, aqui na Terra, de casamento, é um contrato civil que fala, para repartir as coisas com a outra pessoa, não é garantia de nada. Então, a garantia é se você amar realmente a pessoa. E se não amar e der problema, você pode e até deve separar, principalmente se tiver filhos. Às vezes, para os filhos, é melhor pais separados, amigos, do que pais juntos, brigando todo dia, às vezes se estapeando, falando coisas horríveis um para o outro, na frente dos filhos. Porque normalmente quando os casais se separam, eles se respeitam mais, né? E aí até um bom exemplo para os filhos, né? O cara chavecou bem. Então você vê, tem um monte de casos de coisa boa, né, que o homem pode fazer com a mulher. Depois, nessas uniões, procurais quase sempre mais a satisfação do vosso orgulho e da vossa ambição do que a felicidade de uma afeição mútua. Essa resposta ela tem mais de 130 anos. Né? Até coloquei uma foto aqui, um quadro de 130 anos atrás. Então hoje não existe tanto isso. Embora nos meios bem ricos, eu acho que até existe. Onde as pessoas casam por interesse, por beleza. Então não é por amor, não é porque sente que tem que fazer um trabalho com a outra pessoa. E aí quando você casa por orgulho ou por egoísmo, vai dar problema. E sofreis então apenas a consequência dos vossos preconceitos. Mas nesse caso não haverá quase sempre uma vítima inocente? E principalmente a vítima normalmente é um homem, né? Sim. E isso é para ela, né? Eu brinquei, normalmente a vítima é a mulher. E isso é para ela uma dura expiação. Mas a responsabilidade da sua infelicidade recairá sobre os que a causaram. Às vezes você não consegue sair do relacionamento e o outro é o culpado da sua desdita, ele vai responder por isso. E se você está aguentando ali, é porque você quer ainda fazer alguma coisa, né? E vai ter o seu mérito. Se a luz da verdade tiver penetrado em sua alma, ela se consolará com a fé no futuro.
E você está sofrendo ali com a pessoa, a vida te dá um checkmate, você não consegue separar, mas a vida aqui é passageira, né? Então, rápido, você vai desencarnar e realmente, se você fez a sua parte, você não vai ter mais compromisso com aquela pessoa e vai se afinizar com outra pessoa. Existem muitos casais, né, que brigam, né, e sofrem muito durante a encarnação, e aí quando desencarna, a pessoa que fez a parte boa, ela recebe lá a sua alma gêmea no plano espiritual e pode até encarnar com ela em outra existência, né? De resto, à medida que os preconceitos se enfraquecerem, desaparecerão também as causas dessas infelicidades íntimas. Então, como a causa, muitas vezes, do sofrimento humano na questão da relação é a pessoa não se separar, acabando esses preconceitos, muitos vão se separar e aí você passa para outro relacionamento. Então, às vezes, resolver um problema de relacionamento é simples, mas às vezes até por uma questão de orgulho financeiro, né, não se separa. Eu tive um conhecimento uma vez com um senhor, né, que era muito rico, né? E aí ele confessou para mim que ele tinha 2 amantes. E aí ele era cliente também da minha esposa, né? Eu era cabeleireiro, minha esposa era massagista, fazia outras coisas, ele era cliente de nós dois. E o homem não vê muitas coisas. O homem ele é tapado, ele é muito focado nas coisas, ele só vê o que contam, né? Já a mulher vê o geral, né? E aí eu comentei isso com ela. Nós temos esse hábito de comentar sobre a vida dos outros. Não sei se já aconteceu isso com vocês, né? Isso chama fofoca fluídica. Ou comentários edificantes sobre a vida alheia. Aí eu comentei com ela. Falei, fulano é rico, né? E ele tem 2 amantes, você sabia? Aí ela falou, sabia, e eu sei que a mulher dele também tem 2 amantes. Falei, que maravilha, né? Aí eu falei, mas por que eles não se separam? Ela falou, seu bobinho, eles não se separam, uma pela sociedade, porque os dois são vistos como um casal perfeito, embora todo mundo sabe que os dois traem um outro, e eles vão ter que separar a fortuna. Só carro, esse senhor tinha uma coleção de carros, de 17 carros. Quer dizer, se ele separasse, ia ter que dividir a casa, dividir muitos imóveis que ele tinha, dividir os carros, então eles ficavam convivendo ali, mas sofrendo, porque sofriam muito, né? Eles viviam na mesma casa e se agrediam muito, às vezes até fisicamente, mas para não desfazer ali o casamento perfeito, ficavam sofrendo. Falta 20 minutos para as 9, vai dar tempo de ver a apresentação do Rossandro. Vamos dar o som aqui primeiro. Vamos escutar a mensagem aí do Rossandro e depois nós comentamos um pouco. Vou baixar para mim o som aqui, senão para mim fica muito alto. Quando você pensa no outro para lhe servir, o casamento não vai funcionar. Quando você pensa em eu estar na condição de querer servir o outro, o casamento vai funcionar. Não é o que o outro pode proporcionar por mim que vai fazer um casamento funcionar. O que eu posso proporcionar ao outro que vai fazer o casamento funcionar. Delicadezas simples. Às vezes a gente acha que paga. Às vezes o homem é muito tolo. Às vezes ele falha, aí compra uma joia bem cara. Quando a mulher não precisa disso. Algumas gostam, eu sei. Né? Mas nem é isso que elas esperam. Às vezes um simples, estou aqui, você não pode estar comigo e só estou sentindo falta de você. Pronto, ela passa o dia assim, sorrindo. Porque para ela a importância que ela dá é, ele pensa em mim na ausência, ele lembra de mim. Às vezes você viaja, ou vai no supermercado e pega o hidratante que ela gosta. Isso para a mulher tem um símbolo maior do que se você não fizer nenhum gesto desse e depois comprar um perfume de R$500 para ela.
O que significa? Que você sabe que ela usa aquele hidratante, ou usa aquele desodorante, que ela entrou naquele supermercado, procurou e não achou, você percebeu isso, gravou, e quando você viu, você levou. Isso é um gesto de delicadeza, gente. De cuidado, de prestar atenção no que o outro faz. Não dá para você prestar atenção quando elas mudam louro cinza médio 33 para louro cinza médio 32, chega em casa e diz, notou? Aí você, notou o quê? Minha esposa chegou em casa e fez, amor, tá dizendo? Aí eu, isso é horrível, né? Você fica naquele jogo dos 7 erros, o que é que tem aqui de novo? O que dá é desespero, o que é que tem de novo, Jesus? Me ajuda, meus irmãos, mediuniza alguém para me dizer. Ela disse, não notou? Eu disse, o que, meu amor? As sobrancelhas. Eu fiz o que foi? Eu fui no spa das sobrancelhas. E tem spa para sobrancelha. Ela tira com uma linha. Negócio bem diferente. Tá bem harmonizado agora. Notou? Aí eu fiz. Meu amor, se eu tivesse notado, eu não era seu marido, não. Era o que? Era seu melhor amigo gay. Porque, olha, notar que você foi para um spa das sobrancelhas e que harmonizou a linha, não, aí você casou com outra criatura. Não peça tanto. Aí tem hora que você leva na brincadeira esse processo. Mas cuidado, zelo, prestar atenção no que o outro está pensando, fazendo, antecipar. Carinho. Carinho é um conjunto de pequenos gestos. A gente fica se planejando para grandes gestos novelescos e cinematográficos de amor e deixa de fazer o cotidiano do relacionamento. É coisa simples. No café da manhã, aquele bom dia. Gente, é incrível. O que falta, a gente sabe o que é. Eu tenho certeza que eu não disse nada aqui de novo para vocês. Nada do que eu falei até agora é algo que... Eita, tem que dar bom dia. Não. Nada do que eu falei aqui é novo. Nada. Apenas a gente não faz o que a gente sabe que tem que ser feito e que funciona. Nada. Impressionante. A gente vai deixando de fazer. Dá bom dia, gente. Minha esposa, ela se estressa, porque vocês já notaram que eu sou meio hiperativo, então eu acordo assim. Eu acordo. E minha esposa, ela reinicializa. Abre um olho, abre outro. Isso é um processo que dura meia hora a 45 minutos, eu já calculei. Quando a gente viaja, eu sempre tomo café da manhã 5 para as 10. Porque quando está fechando o café, o ovo já está ruim, não sei o quê, porque ela consegue acordar nesse momento, um processo de reinicialização. Depois eu percebi que é o relógio biológico dela, é o jeito dela, ela não faz para me provocar. É o jeito dela. E aí o que eu faço hoje em dia? Eu acordo mais cedo, eu tomo logo café, aí eu vou para a academia, faço uma caminhada, volto, aí eu ligo a TV para começar a reinicializar. Quando ligo a TV, né? E aí quando ela vai tomar café, o que eu faço? Não, de novo não. Eu acompanho ela. Eu vou pro café da manhã e tomo um suco de laranja. Vou lá e sento com ela também. Porque eu consigo tomar café só, mas eu acho indelicado ela tomar café só, então eu vou. Ela não consegue acordar cedo comigo, mas também ela é como eu, vai até tarde. Né? A gente dorme lá em casa 1h30 da manhã, 1 da manhã, só que eu acordo 5h30. Mesmo dormindo tarde, eu acordo 5h30 invariavelmente. Ela não consegue, é o ritmo dela. Por exemplo, se arrumar para sair, vocês sabem como uma mulher demora para se arrumar para sair, gente. É uma coisa impressionante. Primeiro, num guarda-roupa em que 80% do espaço é ocupado pelo universo feminino. Não é? Você fica com 20% que vai se amassando. Vai virando 10, 5. Né? Você tira uma camisa, estava engomada, mas não está mais. Porque as roupas vão adentrando. Mas a necessidade de vestimento da mulher, em termos de detalhe, de sapato, é muito maior do que a nossa. Você basta um sapato preto, um marrom, né? Um cor de café, pronto, já tem ali para qualquer evento. Para a mulher não, tem coisas impressionantes assim. Quantas vezes minha esposa foi comprar um sapato que eu disse, você tem um igualzinho a essa? Não é igual não. Esse aqui tem, aí era um negócio assim, gente. Um spike. Sabe o que é um spike? É uma ponta agora que sai assim nos sapatos. Tem um spike a mais. Primeira vez que eu vim aqui em Goiânia, eu entrei no shopping Flamboyant. Não, Flamboyant, aquele mal maior que tem. Como é o nome daquele? É o Flamboyant, né? Que tem o Outback. Aí
Eu liguei para ela. Aí a primeira coisa que ela não perguntou: meu amor, como é que tá? Ela fez: aí tem chutes? Aí eu disse: tem. Eu queria tanto comprar o sapato tal, não sei o que, mas sentar aqui é complicado. Não, peraí. Aí eu fui na loja da Chutes e pedi para a moça: tem Wi-Fi aqui? Elas têm. Me dá a senha. Peguei o iPad. Aí a moça começou a mostrar os sapatos na frente do iPad, meia hora. Eu filmava e tal. Aí levei um sapato. Quando eu fui pagar, as 3 vendedoras fez: você tem um irmão? Mas por quê? Porque meu marido nem entrar na loja, que dirá comprar 100 mil sapatos? Eu disse: olha, casamento é um contrato afetivo. Claro que para mim, eu preferia estar... O que é que o homem gosta de fazer? Ir para a loja de informática, né? No básico, a gente vai para a loja de tecnologia, não sei o quê. Mas ela suporta minhas viagens. Estou aqui, vou chegar em Campinas segunda-feira. Vou pegar um voo amanhã em Goiânia e o voo só pousa em Campina Grande 1h30 da manhã no aeroporto, se não estiver chovendo. Se não, vou para Recife, vou estar em Campinas, chego meio-dia. E ela suporta tudo isso. Eu não posso fazer a delicadeza de comprar um sapato com spike a mais para ela. Isso é o mínimo. É o mínimo. Sou perfeito? Vá conversar com ela que você vai descobrir que não. Tenho defeitos, normal. Casamento é isso. Mas sempre uma construção. Tem a harmonização dos desafios que a gente vai fazendo para construir. O mito da alma gêmea eu já falei. O mito do homem bom. Importante. Importante. Os espíritas sofrem do mito do homem bom. Na média, os espíritas não bebem, não fumam, não traem, né? E eles acham que por isso já são o macho alfa. E que não tem que fazer mais nada para o casamento funcionar. Você quer o quê? Estou indo para o centro espírita, quer que eu vá beber? Não, meu amor, eu quero que você vá para o centro espírita, mas chegue em casa e seja pai, seja amante, seja marido, seja companheiro, me escute. Teve até uma história de uma família que foi para o centro e colocou o colchão na frente no dia da palestra. Aí todo mundo que foi, não é porque papai vai falar. Hoje a gente gosta muito quando ele fala, porque ele é diferente em casa, a gente queria curtir ele aqui. Porque ele fala tão bonito do que é família, do que é casamento, a gente queria vivenciar um pouquinho isso. Por que eu digo que é o mito do homem bom? Porque a maior parte dos homens são tão ruins que se você for um pouquinho bom, você fica uma maravilha. Eu digo que se você não traz sua companheira, se você tem compromisso com Jesus, que bom, que maravilha, mas isso aí te diz sério, já tem que vir no carro. Tem que ter o extra. Tem que escutar, tem que ouvir, tem que cuidar, tem que zelar, tem que fazer carinho, tem que fazer massagem, cafuné, tudo. É para fazer, só porque você é espírita, e não, porque os amigos, as amigas, o marido trai, o marido bebe, aí ela acha que só porque o marido é espírita já é uma grande virtude. Não, falta mais. E acontece muitas vezes, junto com isso aqui, depois eu volto para isso, que é deixar o companheiro à deriva. Tem gente que se enche de atividade no movimento espírita e falta em casa. Óbvio que em algum momento da vida você pode estar com mais atividades. É óbvio. Mas não é o tempo todo. Você tem um lar para cuidar, tem um casamento para cuidar. Então as pessoas fogem, o casamento não está dando certo, elas fogem à atividade. Não, eu estou fazendo sopão, eu estou fazendo WESD, eu estou fazendo livro do estudo do espiritismo, eu estou fazendo NEP, eu estou indo para a mediúnica, eu faço parte da vibração, eu ajudo nos eventos para Jesus ajudar meu casamento. Não, minha filha, no casamento é diferente, não é com Jesus, é com você. Você tem que fazer sua parte em casa. Para o casamento se salvar, não é rezando no centro espírita, não. É agindo no casamento. É venciando. Lembra uma figurinha que eu até postei no meu Facebook, que era o menino assim: papai do céu, me ajuda a passar na prova. Aí ele vai e levanta e faz assim: então vai estudar. Salva meu casamento? Então vá salvar seu casamento, vá agir no casamento, vá vivenciar o casamento. Não deixe o outro vulnerável, solitário, sem participar. Esteja junto. E aí a gente volta para essa questão da vida sexual, que as pessoas, elas não estão entendendo a importância da vida sexual. É uma coisa importante, gente. A sexualidade dá gratificação,
da sensação de cumplicidade. Não é para ser uma Olimpíada, não é para ser comparando com os outros. Cada casal tem sua dinâmica. Não é para você impor aos outros as suas formas e gostos de fazer sexo. É para que seja confortável para ambos. Deixar de fantasia, de achar que tem que fazer variações, usar roupas de bombeiro, essas coisas besta infantil. Porque um dia você usa a roupa do bombeiro, outro dia ela vai querer o bombeiro dentro da roupa. Então, pra que essas coisas, sabe? Assim, eu tenho que ver um filme pornô. Tá ruim o negócio, né? Não faz isso. Agora, se cuida. As pessoas começam a se descuidar e ainda querem que o outro sinta desejo. Uma vez chegou pra mim uma mulher bem assim, irritada, que o marido não a procurava mais. Essa frase é muito interessante. Não me procura mais. Aí eu fiz, ela só vai vir uma sessão. Essa mulher não volta mais, que eu vou fazer terapia do choque com ela. Eu fiz, a senhora quando toma banho tira a roupa? Ela, que pergunta estranha. Eu disse, mas psicólogo é assim, faz perguntas estranhas. Me responda, a senhora tira a roupa? Tiro. Tem espelho no banheiro? Tem. Quando a senhora se olha, a senhora sente atração pelo seu corpo? Ela ficou chocada. Porque eu quero lhe dizer o seguinte, que quando a gente vai ter uma vida sexual com alguém, a gente tem que gostar do que a gente olha em nós mesmos. Você tem que olhar e lhe agradar. Porque aí você quer que seu marido vá ter uma relação com a senhora está muito acima do peso, a senhora tem pelos no rosto, a senhora tem mancha na pele, isso é uma mulher com dinheiro. A senhora não faz um escovinho, pelo amor de Deus, chapinha foi inventada faz tempo. A senhora não pinta uma unha e quer que o marido procure, ele lhe perdeu e não acha mais nunca. Que é isso, minha senhora? A senhora está querendo o quê? Que vai para o sacrifício? Não existe. O desejo exige investimento. Eu não posso viver em função do corpo, mas eu não posso abandonar o corpo. Porque se não fosse para ter uma experiência corporal, você não estava encarnado. Se cuide. Se cuide pelo outro. Cara, tem gente que corta os dedos na frente da esposa, do pé, lá no sofá. Que coisa romântica é essa, gente? Ah, porque casou, pode soltar pum junto. Olha que não. Pum é uma coisa íntima. É uma coisa só sua. Não é para ser compartilhado. Eu comprei uma casa de um casal que iam para outra casa. Aí quando eu cheguei lá, tinha do lado do vaso sanitário uma cadeira dessa. Juro para vocês, vou contar. Já imaginou a cena, né? Não, eu imaginei, mas não acreditei. Disse, rapaz, essa cadeira aqui, não é porque a gente gosta muito de conversar quando tá fazendo cocô um com o outro. Eu fiz, Jesus, isso transcendeu o princípio da intimidade do casal. Não rola. Número 2, número 1 ainda vai. Você está tomando banho, entra para fazer xixi, ainda eu acho suportável. Mas o número 2, gente, imagina, naqueles dias que o negócio não está muito bom. Pois é, não trabalhou, gente. Cara, isso não existe. Então, assim, você tem que preservar. Aí, ó, observa. Vai dormir com roupa rasgada, camisa de político, um monte de creme verde. Quando se separa, o que é que a pessoa faz? Vai para a academia, compra um monte de lingerie nova. Observa, tudo o que não fez para que o casamento continuasse, a pessoa faz quando o casamento acaba. É incrível isso. Todo mundo que se separa perde peso. Já percebeu? Muda de cabelo, se cuida, vai para a academia, se preocupa com a barriga, não sei o quê. Por que não fez isso dentro, danado? Deixou, relaxou, assim. Bunda de pizza, a pessoa fica no sofá, vendo TV, aquela coisa vai se desencanar. Poxa, não dá. É preciso que você seja uma pessoa que cuida do seu corpo físico, porque ele é um dos dons que você recebe a cada encarnação. E quando
quando a gente fala de saúde, não é só no plano estético. É que muitas pessoas cometem suicídio lento. André Luiz chegou lá cometendo suicídio lento. Então significa dizer que eu lembro, sabe o que eu fazia antigamente? Final de semana, eu comprava 1 litro de Coca-Cola, um chocolate de tablete, uma pipoca de micro-ondas e um pacote de biscoito recheado. E ia ver filme de noite no sábado. Quando eu comecei a ver as fotos que eu estavam tirando de mim, vixe, que coisa horrível. Não rola. Eu estou desrespeitando meu organismo. Não tem sentido. Depois dos 40, a gente começa a comer ração, gente. Já perceberam? É tudo sem gosto. Porque depois dos 40 eu descobri uma coisa incrível. Tudo entra e nada sai. É uma tragédia. Então, se tudo entra e nada sai, eu tenho que diminuir o que entra. Então tem que se cuidar. Tem que estar bem, tem que estar disposto. É um processo em que eu mostro respeito por mim, eu mostro cuidado por mim, eu gosto de mim e provoco esse gostar no outro. Então tem que se repensar isso aí muito claramente. Eita. E aí, gostaram? Então quer dizer, como nós falamos, às vezes não existe simpatia entre os espíritos unidos num casamento. Mas a simpatia, a afinidade é uma coisa que você constrói. Então, se você souber, você tem que ficar com aquela pessoa, aprender com ela e ensinar algumas coisas para ela, você vai ter que compreendê-la, tolerá-la e principalmente amá-la. E aí, naturalmente, ela vai fazer a mesma coisa com você e aí o casal vai começar a se entender. Ela gosta, né, do Sandro, Claudinei é excelente também, né? A gente sempre tenta complementar, né? Como a gente sempre está fazendo um assunto de cada vez, então a gente complementa com palestras aí dentro do tema. Então convido a todos agora para a gente fazer a nossa prece final. Ótimo. Graças a Deus, mais um estudo, sempre edificante, à luz da doutrina espírita, baseado no Livro dos Espíritos. Muito mais do que estudarmos aqui, precisamos pôr em prática os ensinamentos. Nós que temos nossos familiares, nossos cônjuges, nossos filhos, nós que temos uma responsabilidade para com as pessoas ao nosso redor, Deus nos dê as forças necessárias para conseguirmos fazer o nosso melhor. Dentro desse tema, vamos envolver todo o nosso planeta, onde ainda existe muitas injustiças, muito feminicídio, muitos relacionamentos expiatórios. Dê, Senhor, as forças necessárias às pessoas que sofrem para suportarem esses casamentos e se desenvolverem. Ajuda também, Senhor, todas as pessoas que sabemos com outros problemas, outras necessidades, não só de relacionamento. Às vezes sabemos de pessoas com problemas financeiros, problemas emocionais, às vezes problemas familiares, né? Deus envolva todos com carinho, para que receba os bons fluidos do nosso ambiente. Nós também que aqui viemos recarregar as nossas energias, aumentar os nossos conhecimentos, nos abençoa, Senhor, de maneira possamos ter as energias necessárias e
ter também as inspirações necessárias para fazermos o nosso melhor. Agradecemos aos bons espíritos que estiveram conosco e, em nome deles, encerramos o nosso estudo. Que assim seja. Boa noite a todos e até o próximo sábado, no mesmo horário, sempre estudando o Livro dos Espíritos. Hoje vimos a quarta parte, né? Semana que vem vai ser um estudo da terceira parte, da parte moral do Livro dos Espíritos. Boa noite.